Professor Geovânio, em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, Sérgio Ramos. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente aí, pelo blog, pelo Facebook, né? Na verdade. E a todos os surubinenses e o pessoal da região de Surubim aqui em um todo. Bem, quando eu conheci o Geovânio, salvo engano, ainda não era professor, mas agora é professor. E aí, como surgiu essa ideia de querer, né, postular, porque ninguém é candidato até as convenções partidárias, que só acontecerão Isso. em 2020, e para ser candidato tem que ser homologado em convenção pela agremiação partidária. Mas como surgiu essa pré-candidatura, essa intenção de, pelo menos daqui até lá, se colocar como pré-candidato a uma cadeira na Casa Euclides Mota, em Surubim? Sérgio, passei muito tempo aqui nas escolas estaduais, pelo menos aqui em Surubim, né? Já tive cargo na UESP, na UES daqui de Surubim, que é a União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco. Então, eu tenho uma vida assim, mais ou menos, que eu sei a necessidade, os pontos fortes e os pontos fracos que está hoje a educação. A educação, comparado de Estado hoje, não se compara à educação que nós tínhamos há anos atrás, digamos, na gestão de Eduardo Campos, né? Acredito que estaria mais centrada, uma gestão mais centrada para a educação do que a atual. Mas, enfim, o que me motiva hoje a tentar um cargo legislativo na cidade é de ver e sentir a necessidade, acabar com essa velha política, modernizar os jovens na modernidade. Né? Hoje a política de Surubim está centrada naquela relação de o vereador, o dever do vereador é ajudar os pobres a chegar numa comunidade, é aquele saco de cimento, é o No tijolo, caso, é, professor, o professor está querendo dizer que é a prática do assistencialismo. da assistência, hein? É isso mesmo. Acredito que semanas atrás eu vi alguns vídeos de alguns vereadores daqui de Surubim cobrando a gestão municipal, né? Atividades que começaram e não terminaram. Esse é o verdadeiro papel do legislador, de cobrar, de fiscalizar, de estar atento e de estar aprovando as leis, né? Criando e aprovando as leis. Hoje a gente vê uma Câmara Municipal de Surubim com uma grande quantidade de legisladores antigos, né, muitos antigos, que estão naquele Ctrl-C, Ctrl-V, não entra, teve agora nessa última eleição vereadores novos, que a gente já vê uma atuação bem diferente dos que já estão. Vou dar um exemplo da minha colega Anabel, da minha colega Ivete do sindicato, que são novas dentro da Casa Euclides Mota e que já tem uma participação notória, né, da comunidade, totalmente diferente dos veteranos que já vêm há longos anos naquele balanceado, naquele patamar, só levando do jeito do banho-maria. E Surubim precisa de uma política nova, né? Dentro da sociologia, dentro da filosofia que nós vivemos hoje, a necessidade englobar o sistema capitalista que nós vivemos hoje, tentar qualificar pelo menos dentro do município. Hoje tem município em Pernambuco que não precisa de muito agrado do governo, não, que vive muito bem. Então, Surubim poderia ser hoje exemplo dessa cidade de Pernambuco, né? Porque, Sérgio, você analisar a Feira Livre de Surubim, ó, Santa Cecília na Paraíba faz compra em Surubim, Vertente do Lério, Casinhas, Passira, Cumaru, Bom Jardim, João Alfredo, aqui tem uma outra cidade da Paraíba também que fazem feira, até Vertentes de Taquaritinga vem gente fazer, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho. Então, ela é uma cidade polo comercial. E hoje a situação da cidade econômica deveria estar muito bem, obrigado. A prefeitura deveria estar construindo aí a torta e a direita sem preocupação de que e com que vai pagar. Né? Aqui em Surubim nós temos feira de domingo a domingo. Se você for nas ruas comerciais, vai ter lojas de móveis abertas no domingo, vai ter feira livre de frutas, de verdura, supermercados abertos. Então é um comércio que funciona de domingo a domingo. E esses impostos recolhidos? Então, essa questão de administração, de ajudar, de modernizar na competência
né, de escutar os outros. Eu tenho tido aqui uma conversa em grupos com os colegas. Nós pretendemos fazer um grupo de pessoas, de jovens como eu, com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, para tentar chegar à Casa Euclides Mota. O que nós pretendemos, a ideia das juntas, hoje você é um exemplo nacional, né? As juntas do pessoal aqui em Pernambuco chegaram à legislação estadual juntas e com o mesmo objetivo. Trabalham e trabalham bonito. Professor Geovânio Vasconcelos, no início da sua explanação aí, o professor falou que Surubim ainda vive na velha política. Eu não sei a sua Sim. posição na última eleição presidencial, em quem o professor votou para presidente ou não, mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: o atual presidente da República está no poder porque veio num discurso, nesse discurso colocou a questão de não fazer a velha política e tudo mais, né? De não comprar voto de parlamentar para aprovar projeto. E o que a gente está vendo aí nessa votação que aconteceu ontem, que é a reforma da Previdência Social, a gente viu aí que estourou. A princípio estava, ele mesmo estava dizendo que tinha uma certa dificuldade, não sei o que, não sei o que, de uma hora para outra, do que o que era necessário. Ou seja, precisava de 308 votos, ele obteve o governo, na primeira votação, 379 votos, ou seja, 71 a mais do que se precisava. Não é um risco para o professor estar falando que Surubim não pode mais estar com a velha política e lá na frente passar a fazer a velha política? É isso que falta, sabe, Sérgio? Essa metodologia que o presidente da República usou é a mesma metodologia do tempo da colonização, de 500 anos atrás. Isso vem de muito tempo atrás e eu pensei que ele não fosse praticar isso, né? Eu não votei nele, eu votei em Ciro Gomes com as propostas éticas, coerentes, visto pelo que ele fez no Ceará como prefeito, como governador, né? Transformou em uma cidade que você ia há 20 anos, 25 anos atrás no Ceará e hoje você vê que o Ceará está comparado a uma cidade moderna, quase uma cidade global. Então, visto também pelo que ele fez e pelas propostas dele, votei em Ciro Gomes. Mas defendendo a ideia que Bolsonaro trazia as questões da nova política, me surpreendeu muito ele ter liberado aí esses quase 200 bilhões de emendas parlamentares para induzir o sim, o voto sim, a sua proposta, coisa que os outros presidentes da República fizeram, foram altamente criticados pela oposição, que seria hoje o partido de direita extrema, né? Os que não quiseram de volta ao PT a presidência da República foram criticados por eles mesmos e hoje aplaudidos. Então, essa é a questão da velha política, a questão da velha política. O que também me surpreendeu que aplaudir, quando se tem votos de aplauso, a gente aplaude, quando não se tem, a gente critica, porque nós somos cidadãos e temos que exercer esse direito, dele não ter aceito as indicações políticas para compor o seu ministério, né? Coisas que hoje Surubim você vê. Não só Surubim, mas as cidades em região aqui, elas têm essa questão da velha política. Se tem aquela parceria para se fazer na hora da campanha eleitoral e após as eleições, se ganham, tem o pagamento e o acerto de conta. Fulano vai ser secretário, fulano. O que me admira é colocar uma pessoa que não tem competência para administrar tal pasta e desandar a secretaria. Imagina aí você, um atleta, né, sendo secretário, no caso de município, secretário de educação. Um açougueiro sendo secretário de saúde. Né? Eles vão compor a pasta não pela qualificação, mas pelo cumprimento de dizer assim, ó, eu prometi tal cargo para ganhar as eleições. Essa é a velha política. Esse é o sistema até fluindo assim do coronelismo, né? Na saída do coronelismo, quando o coronelismo começou a ter fim. Se você retratar a pá, você vai ver que é aquela troca de favores, aquela troca de carinho e tal, pelo financeiro. Essa é a velha política, o que não deve acontecer. Isso só atrasa, Sérgio, só traz atrasos para o município. Hoje eu analiso a prefeitura de Surubim, até está
nessas questões até assim está conseguindo melhorar. Não conseguiu, mas pelo menos vejo que está tentando. Na educação de Surubim mesmo, a gestão Ana Célia, né? A gestão de Ana Célia colocou pessoas na educação, vou dar um retrato assim, de educadores físicos nas escolas que são bacharéis. Então, a Secretaria de Educação ela sabe muito bem que o bacharel ele não entra em sala de aula. O bacharel vai para as práticas de esporte, academia, quadra, campo. Quem entra dentro da sala são os licenciados. Mas se tinha bacharel, né, executando, dando aula no lugar de um licenciado, enquanto licenciados estavam fora de sala de aula. Mas o quê? Para compor a conchave de dizer votou no vereador, votou na prefeita, então quem tem que entrar é quem votou no grupo. Não pela qualificação, não pela qualidade. Essa é a velha política que tem que acabar. Né? A gente vê nacionalmente, pelo menos, a estratégia querendo acabar. Vamos torcer, ter fé em Deus, que chegue ao fim essa velha política, que se modernize, que coloque pessoas profissionais, pessoas capacitadas, pessoas treinadas, porque só assim flui. Flui a educação, flui a saúde, flui a segurança, flui a infraestrutura. E é isso. E já restabelecemos o sinal aqui, mas, professor Giovanni, o senhor falou aí, né, sobre a questão dos atuais vereadores, principalmente os que já têm muito tempo na casa, Euclides Mota, e a minha pergunta é a seguinte: nós sabemos que professor no nosso Brasil, e aí quando a gente traz para os municípios, quase não se tem valor ou não tem valor, pelo menos do ponto de vista que eu vejo. E aí eu não diria que seria pelos alunos, eu não diria que seria pelos pais dos alunos, mas sim pelas gestões, as mais variadas possíveis, não olham os professores, os educadores com bons olhos, porque professor, assim como outras áreas, além de ser educador, professor, são formadores de opinião. E para alguns políticos, formador de opinião não tem muito valor. Aí eu pergunto, nós já tivemos aí em Surubim professor Selênio, né? Gente boa, tal, isso, aquilo, outro, mas o professor Selênio é mostrado aí que todas as vezes que tenta, salvo uma vez que esteve vice-prefeito, não logra o êxito esperado. Então, como é que o professor está se preparando para essa situação, dentro desse contexto todo, de que professor, infelizmente, não tem o devido valor? Assim como o agricultor, porque o professor não come se o agricultor não plantar. Não existe médico, não existe juiz, não existe, enfim, N profissionais se não passar por uma carteira de um professor. Como é que o senhor analisa uma possível oficialização da sua candidatura dentro desse contexto todo? Reunindo um grupo de pessoas, Sérgio, com o mesmo pensamento, né? A gente sabe que é muito difícil chegar porque existe uma grande quantidade disputando o pleito, mas não é nada impossível. Então, se nós fazer a estratégia, bolar de onde a gente vai andar, os projetos que nós vamos construir, o grupo de pessoas que vai fazer a equipe, né, que vai compor a equipe, eu acredito que nós conseguiríamos obter o êxito. Claro, não é fácil, mas se nós fazermos a estratégia, colocarmos no papel, seguirmos ponto a ponto, é a mesma regra de passar em um concurso, né? Hoje se diz o dito que se passar num concurso é muito fácil. Você estudar aleatório, você não vai conseguir passar. Mas se você seguir ao pé da linha o que diz o edital, você consegue passar com um pouco mais de facilidade. Então, se nós conseguirmos aí colocar essa estratégia no papel e conseguirmos seguir ao pé da linha, eu acredito que ou eu ou quem tiver à frente, né, conseguirá obter esse êxito. Apesar, ressaltando a sua fala da valorização do professor, a questão da valorização está nesse ponto de vista, porque os professores são formadores de opiniões, né? Hoje, boa parte dos professores são concursados, a minoria é contratado, os contratados porque precisam, são necessitados da vaga de emprego. Tem que aplaudir os passos de uma gestão e os concursados que têm a opinião que pode ser contra e pode ser a favor,
que na maioria das vezes são contra, terminam aí não e eles ficando nem aí para a classe dos professores, que deveria ser a classe mais valorizada do mundo, né? Qualquer profissão só chega a determinada profissão se passar pelo professor. O professor não é, Sérgio, que existe Aqui, vamos tentar concluir aqui o nosso bate-papo. Está havendo interferência aqui com o professor Geovânio. Está havendo interferência aqui, acredito que seja questão da internet, não é? A nossa aqui está normal, não sei se é por lá. Eu não sei se é a sua internet aí, professor. Aqui a minha aparentemente está normal, né? Aí está dando essas travadas. Mas eu não sei se ficou audível para o pessoal, depois a gente vai ver, porque isso vai estar disponível no canal do YouTube logo em seguida. Mas aí agora eu pergunto ao professor Giovanni o seguinte: primeiro, para se construir uma candidatura, o primeiro ponto é estar afiliado a uma agremiação partidária. O professor Geovânio já está afiliado a algum partido aí em Surubim, ou ainda está tentando analisar qual agremiação partidária vai ingressar para postular uma futura candidatura? Porque nesse momento é pré-candidato. Isso não significa dizer que ela será formalizada o ano que vem, mas já está em algum partido político. E antes do professor responder, deixa eu registrar aqui, o Valmir Bezerra, meu colega radialista da Pop FM, ele manda um abraço aqui para o cunhado dele, o Geovânio Vasconcelos, né? E tem vários educadores aqui nos acompanhando. Tem o pessoal da creche de Vertento Lério que está aqui nos acompanhando, tem um professor da Escola do Estado aqui em Vertento Lério, o Eduardo também está nos acompanhando. Enfim, tem alguns educadores Eduardo. aqui nos acompanhando. E aí, professor Geovânio, já está afiliado em algum partido político ou vai deixar para se filiar no último momento para quem pretende ser candidato nas eleições de 2020? Sérgio, como eu já sentei com alguns colegas, né, já vi essas questões, hoje eu não faço parte de nenhum partido, já fiz parte do PSB, já quase ingressei no PV junto com o Fernando Guerra, já fiz parte para compor só apenas a estrutura, mesmo sendo contra os pensamentos do PCdoB, já fiz parte também do PRB. E aí, hoje eu estou sem partido, faz parte da nossa conversa, da nossa estratégia, né? Analisar quais os partidos ainda estão ainda bem estruturados para compor aqui a, o grupo político em Surubim, e essa questão de não ter filiação ainda é porque questão de oposição, né? Se não somos oposição, então não quero subir no mesmo palanque ou ser obrigado a ficar fora de palanque por ser oposição. Então o nosso partido ele tem que estar cravado junto com a oposição para que a gente possa registrar essa candidatura. Então, mediante a esses fatos, a gente está estudando aí a possível filiação, e os partidos a gente ainda infelizmente não pode falar, né? Porque senão essa questão burocrática aí pode interferir, mas aí já estamos estudando os dois partidos e um deles nós iremos ingressar e iremos sair aí candidato. Vale também ressaltar que também pode ser outro candidato no meu lugar. Esse grupo ficou aberto a essa conversa porque nós vamos fazer essa estratégia. O mais aplaudido
irá compor a cabeça do grupo e a gente vai em busca dos votos para eleger. Quando o professor se refere ao mais aplaudido, o professor está querendo dizer que é aquele que reúne mais condições de chegar à Casa Euclides Mota. Isso. Porque tudo é uma estratégia, né, Sérgio? Se a gente não arquitetar, não fizer essa estratégia, a gente pode aí tá trabalhando em vão. Quando o pedreiro segue a planta, o prédio sai perfeito. Quando ele esquece a planta em casa, não tem como se trabalhar. Deixa eu abraçar aqui a advogada, doutora Georgia Santana com a gente, a Luísa Oliveira está também conosco. Um abraço para esse pessoal que está aqui entrando aqui com a gente. Dizer a você que você pode compartilhar, né? A gente sabe que aqui e acolá a internet está travada, mas a gente já está partindo para o final desse nosso bate-papo. E o professor Giovânio falou agora, antes dessa resposta, a gente que é oposição. Quando o professor fala oposição, o professor está se colocando como oposição à atual gestão da prefeita Ana Célia Surubim, uma vez que o professor disse que já pertenceu aos quadros do PSB? Sim, sim. Na última eleição que teve, né, houve uma junção aí que não comunguei com essa junção. Passei muito tempo junto com a Ana Célia, que é uma pessoa extraordinária, pessoa muito boa. Toda a sua família, Bill, os meninos, Camila, Marcela, Alexandre, são pessoas extraordinárias, mas infelizmente, por motivo de força maior, o partido terminou se juntando aqui em Surubim com Flávio Nóbrega, a quem eu sempre fui oposição. E aí terminou o joio se misturando com o trigo. E aí preferi ficar de fora e por uma conversa muito franca que eu tive com o atual prefeito da época, Túlio Vieira, e candidato à reeleição, terminei apoiando ele aí, dando meu primeiro voto ao PT, a Túlio, que eu dei com muito orgulho, por não compartilhar da junção feita por Ana Célia e Flávio Nóbrega, e acredito que nessas eleições de 2020 seja feita assim, continue se mantido a relação dos dois, e prefiro ficar como oposição. Professor Giovanni, a gente sabe que na política partidária, né, ela existe tudo. O Leonel de Moura Brizola ele já dizia que em política, em um minuto, tudo pode acontecer, inclusive nada. É. Aí, veja só, hoje o senhor se coloca como opositor à atual gestão, por discordar de uma aliança que foi feita há anos atrás na eleição da mesma. Mas hoje nós temos aí, pelo menos de informações, umas confirmadas, outras não, mas já se desenha em Surubim algumas pré-candidaturas ao Executivo. Ou seja, se coloca aí o professor do grupo Uiraçaba, o Adenilson Lopes, que pode ser candidato a prefeito, né, e aí viria como membro representante do atual governo federal. Tem o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional de Surubim, doutor Fredson Rodrigues. Tem o próprio ex-prefeito Túlio Vieira, que se coloca aí como pré-candidato a novamente tentar administrar Surubim. Tem o ex-prefeito aqui de Vertente do Leste e foi deputado, doutor Valdir, que também postula ser candidato novamente aí em Surubim. Ontem eu estive aí na inauguração que preço e passei lá em Rodrigo Brito e estava o professor Jó por lá, da possibilidade de ser candidato em Surubim. Visualiza tudo isso, esses possíveis nomes, e se esses nomes que hoje se coloca como novo, como diferente, como alguém que vai inovar em Surubim, se juntar a É aquela situação, né, Sérgio? Que tem aqueles que querem a nova política e há quem não acredite. Eu mesmo não acredito. Não acredito que esses políticos tenham o pensamento da nova política. Mas, juntando todos esses nomes citados, todos fazem oposição.
né? É aquela situação, a questão do grupo que quer representar hoje o presidente Jair Bolsonaro, né? Pelo menos aqui em Surubim. Tem pelo de gato, rabo de gato, corpo de gato, mas não é gato, né? E aí, eu acho muito. Aproveitaram a situação, achando que a situação do Brasil vai passar por Surubim, que o pessoal vai querer uma. O pessoal quer de fato uma nova política. O pessoal não quer uma estrutura, digamos, feita de Bolsonaro em Surubim. O pessoal quer uma nova política. Mas quem vai compor essa nova política? Né? Qual é o grupo que vai compor a nova política? Quem não entende de política? Como é que você não entende de política e quer compor um grupo de nova política? O que é que você entende por política? Né? Essa questão de estruturar o grupo, de fazer o grupo arquitetado, como eu venho falando desde o início da entrevista, é você colocar que entendem, pessoas que sabem. É você colocar um administrador